Atos, capítulo 2. Vamos voltar lá no texto de Atos, capítulo 2. Nós temos pregado uma série de mensagens sobre as principais doutrinas da palavra, mostrando aos irmãos no que a nossa igreja crê. E nos últimos domingos falando sobre as características do cristão, características importantes da vida cristã. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe nessa manhã a sua palavra. Atos 2, 42 ao 47, resume bem aquilo que significa ser igreja. Fala de coisas que são fundamentais e as quais nós já falamos aqui nos cultos anteriores. A importância da comunhão, e vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. A importância do louvor, da adoração, a importância da perseverança na oração. E hoje a gente vai falar um pouco sobre comunhão, mas a gente vai falar mais especificamente sobre o significado de ser membro da igreja e de servir a Cristo na igreja. Se nós vermos o texto, ele fala que os convertidos, eles estavam juntos, eles estavam sempre juntos, eles cuidavam uns dos outros, à medida que alguém tinha necessidade, e eles perseveravam diariamente, unânimes no templo. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Diariamente, todo dia a gente vem para cá. Todo dia. Bom, naquela época não tinha shopping, não tinha restaurante, só tinha ovelha, boizinho, arvorezinha, não tinha celular, né? Não tinha série do Netflix, é verdade, não tinha Netflix, né? Então era mais fácil, né, irmãos? Era mais fácil perseverar diariamente, unânimes no templo. Unânimes, eles estavam juntos, todos entendiam que era importante estar juntos naquele lugar. Isso a gente pode fazer. Todo domingo a gente entender que a gente tem um lugar onde a gente precisa estar junto. Esse lugar aqui, a igreja do Senhor. De manhã, à noite, quarta-feira, a gente precisa entender que a gente tem um compromisso de estar em um lugar, porque a igreja abriu as suas portas. Amém, irmãos? Independente de ser todos os dias, nós precisamos estar na igreja, fazendo parte da igreja, congregando, sendo membros do corpo, participando, se envolvendo, servindo, ter uma atitude de compromisso com a igreja. Estar na igreja nos proporciona senso de comunidade, sentimento de pertencer, possibilidade de nós construirmos amizades e amizades que vão nos acompanhar durante a nossa vida, ter relacionamentos significativos, criarmos raízes na igreja. Isso é muito importante para a sua vida com Deus. Às vezes não é tão simples, porque se relacionar com pessoas nem sempre é tão simples. As pessoas são diferentes. Às vezes um tem que tomar iniciativa. Às vezes a pessoa é um pouco tímida para tomar essa iniciativa, mas nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. Apesar das dificuldades que podem haver, para nós estarmos aqui em comunidade. Há um verdadeiro tesouro, há uma verdadeira bênção de Deus quando nós encontramos
um lugar para pertencer, uma igreja para congregar. Isso é maravilhoso, isso é muito especial. Seguir a Jesus envolve mais do que apenas crer, envolve participar, pertencer a um corpo, exercer os dons do Espírito Santo nesse corpo, estar integrado à igreja local. Muitos entendem que, imaginam que estar na igreja é como estar num clube. Pertencer a uma igreja é como pertencer a um clube. Mas são duas coisas bem diferentes. No clube você se inscreve, aí você paga a sua mensalidade, aí você tem direito a usufruir daquilo que o clube proporciona. E tem gente que pensa que estar na igreja é parecido. Você dá o dízimo, paga a mensalidade e você espera aquilo que você vai receber por estar pagando a sua mensalidade. Mas não é assim, irmãos. Igreja não é isso. Ser membro do corpo implica em funcionar para o corpo. Amém, irmãos? A mão não funciona independente do corpo, o pé não funciona independente do corpo, ele funciona para o objetivo daquilo que a cabeça traçou. A cabeça traçou que eu vou andar, e aí eu começo a caminhar e os pés trabalham em função daquilo que a cabeça pensou. O cabeça é Cristo. E quando nós estamos na igreja, nós trabalhamos para a glória de Cristo. Ser membro do corpo, ser membro da igreja, significa obedecer os líderes que o Senhor constituiu sobre o rebanho. Significa desempenhar funções por amor ao corpo e muitas vezes até sacrificando as nossas vontades. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Servir a Cristo sempre vai envolver renúncia, alguma renúncia. Sempre vai envolver deixar de lado alguma coisa que nós gostamos, que nós amamos, que nós preferimos, que nós poderíamos estar fazendo, mas não estamos, porque mais importante do que isso é estarmos aqui servindo a Cristo. É um privilégio servir a Cristo. Nós precisamos encarar dessa forma, um privilégio. É um privilégio estar na igreja, é um privilégio servir a Cristo. É um privilégio adorar a Deus com meus dons, com meus talentos. Isso é um privilégio. Porque se você olhar para isso como uma obrigação, algo cansativo demais, você está olhando pela ótica errada e não vai dar certo isso. A gente vive uma cultura muito individualista na nossa sociedade. As pessoas não querem se comprometer. Falta essa mutualidade de eu faço por você, você faz por mim, eu vou orar por você, você vai orar por mim, eu vou abençoar você, você vai me abençoar também. As pessoas muitas vezes elas pensam só em si, e aí elas pensam só em si até com relação à igreja. Às vezes pensa, eu vou sair dessa igreja. Ela pensa só em si, ela não pensa nos seus filhos, que de repente estão super integrados, aprendendo a palavra de Deus e crescendo no conhecimento do Evangelho. Mas ela não pensa nisso, ela pensa que ela não está sendo satisfeita nas suas vontades. E aí ela decide ir embora. Meu irmão, a igreja realmente, ela não é tão fácil assim, né? Mas Deus usa a igreja para moldar as nossas vidas. Amém? Deus não usa o casamento para moldar as nossas vidas, as lutas do casamento para moldar as nossas vidas. Deus não usa o seu trabalho para moldar a sua vida. Deus vai usar a igreja para moldar a sua vida também, meu irmão. Mas se na primeira dificuldade, no primeiro problema, primeira coisa que você encontra de errado, que não saiu conforme você queria, você vira as costas e vai embora, que senso de comunidade é esse? Se você entra aqui e não está disposto a liberar perdão, que cristianismo é esse? Porque eu vou falhar com você, meu irmão. Pessoas aqui vão falhar umas com as outras. E o Senhor nos manda
no dia perdoar 70 vezes 7. Se você entra aqui, ao invés de virar outra face, você pensa, não, comigo é olho por olho, dente por dente. Me tratou assim, vai ver só, vou tratar também. Cadê a dimensão coletiva de fé cristã? Pessoas que ficam frequentando diversas igrejas. Irmãos, estão falando que vai abrir uma igreja universal aqui. É uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente faz aqui. Então, não, eu vou lá uma semana, outra semana eu vou aqui. Meu irmão, isso vai causar uma confusão na sua cabeça. E não vai ser saudável para a sua vida espiritual. Pessoas que vêm aqui e vai lá na Assembleia do Óleo Santo de Israel, aí depois vai lá na Congregacional de não sei o que. Eu não tenho nada contra você visitar a igreja, você ir na igreja de um amigo. Saudável, tudo bem. Eu só estou falando você ficar se dividindo, andando por tudo que é lugar, ouvindo um monte de coisa diferente. Você precisa congregar, participar e se envolver de uma igreja. Se essa aqui é a sua igreja, faça isso aqui. E Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Vai ser saudável espiritualmente para você. Você precisa amar a sua igreja. Perceber que você é privilegiado de pertencer a ela. Ovelhas, elas não se pastoreiam. Uma ovelha não pode se pastorear. Ela é ovelha. Ela precisa ser pastoreada. É claro que cada um de nós, individualmente, precisa cuidar da sua vida espiritual. É a dimensão individual da fé. Cada um de nós tem a sua. O marido não pode ter a fé da esposa, a esposa não pode ter a fé pelos seus filhos. Cada um de nós vai ter que desenvolver a nossa fé em Cristo. É a dinâmica individual da fé, mas existe uma dinâmica coletiva também, de amar uns aos outros, de servir uns aos outros, de cuidar uns dos outros, de orar uns pelos outros. Hebreus, abra lá a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Guardar a confissão sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Ele voltará para buscar a sua igreja e nós precisamos estar aqui unidos, animando um ao outro, ajudando um ao outro. Não é hora de você estar distante do corpo. Jesus está voltando. Você precisa estar firme na igreja. Frequentar a igreja com regularidade. Não é de 15 em 15 dias. Nem é uma vez por mês, nem é de 2 em 2 meses. É sempre que as portas da igreja se abrem, irmãos. Claro que existem situações de saúde, existem situações familiares, trabalho, às vezes a gente trabalha no final de semana, coisas que comprometem a nossa frequência à igreja. Ok? Mas Deus, como eu falei antes, Deus conhece o nosso coração. E tem pessoas que, se dizem cristãos, mas vêm à igreja apenas quando tem vontade. Não pode ser assim, irmãos. Igreja é coisa séria. E nós precisamos levar a sério o nosso compromisso com a igreja. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, versículo 1. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas.
Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos você e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Estava acontecendo um lance na igreja, uma imoralidade muito grande. E o pessoal estava ali meio que convivendo com aquilo como se fosse normal. Irmãos, igreja é coisa séria. E os líderes, os pastores, zelam pelo rebanho. Se a gente tiver que procurar alguém para falar sobre um comportamento, sobre algo que a gente ficou sabendo, vou procurar. E se o irmão não se arrepender, vou chamar uma testemunha. E se o irmão mesmo assim não quiser, não pode congregar, meu irmão, aqui. Vai ser convidado a ir embora. Igreja é coisa séria, irmãos. Uma maçã podre no cesto, não pode, irmãos. A Bíblia me dá respaldo para tomar uma atitude séria em relação a isso. Igreja não é brincadeira. Precisamos nos submeter à liderança. Precisamos aprender a ouvir. Precisamos estar dispostos a mudar. Pelo bem do corpo, pelo bem do corpo. O que é um câncer? Um câncer é uma célula que resolveu se revoltar contra o corpo. E aí tem que tirar essa célula de lá, tem que resolver esse problema, tem que tentar matar ela. Porque senão ela vai contaminar o corpo todo. Não é isso? Então existem situações que precisam ser tratadas na proporção daquilo que está acontecendo. Nós estamos falando de um homem que se relacionou com a mulher do seu pai. É uma coisa grave. É claro que é diferente de um irmão que jogou um papel de bala no chão. Só para a gente fazer uma... Poxa, são coisas que têm que ser tratadas na proporção daquilo que está acontecendo. 2 Timóteo, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Paulo elogia Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Timóteo era discípulo de Paulo e ele procurava imitar Paulo. Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? E Timóteo andava com ele, procurava imitar, procurava fazer as mesmas coisas, procurava andar com correção. Isso é ser discípulo, meu irmão. Não é vir para cá e passar 2 horas no culto que faz de você um discípulo, não. É muito mais do que isso, irmão. Ser membro é muito mais do que isso. É uma responsabilidade maior, é um envolvimento maior, uma dedicação maior. O que adianta a pessoa ser matriculada na academia e não vai? Não, estou ficando mais forte aqui. Por quê? Porque eu me matriculei na academia. Vai ficar mais forte? Não vai. Tem que frequentar, tem que participar, tem que ficar lá o tempo que é necessário, tem que fazer a sequência certinho. Não é isso? Mas aí a igreja a gente quer tratar de qualquer maneira. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente não pode ir para a igreja como se estivesse indo para os correios, entendeu? Chega lá, você não sabe quem abriu a loja, quem limpou os correios, não sabe quem está trabalhando nos bastidores, que horas as pessoas chegaram, se o funcionário está com filho doente ou não está. Você só quer entregar a tua carta ou pegar o teu pacote e ir embora. Igreja não é isso. Você vou entregar minha oração e vou embora. Vou pegar meu pacote de bênção e vou embora. Isso não é ser igreja, irmão. Vou lá, vou ver o que o pastor tem para falar hoje, vou pagar minha mensalidade, aí o funcionário que cuida de criança vai cuidar dos meus filhos, e depois, se alguma coisa der errado, aí vamos ver só. E se me perturbar muito, eu saio da igreja.
E eles vão ver que ninguém toca como eu toco, ninguém prega como eu prego. Eles vão sentir saudade do meu bolo de cenoura. Meu irmão, se o pastor Fábio for para a glória, e ele vai, não precisa ser agora, né? Mas ele vai. Na outra semana tem alguém aqui fazendo o que eu faço. E glória a Deus por isso. E a igreja prossegue, a igreja continua. Não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. Sou eu que preciso dos irmãos, sou eu que preciso dessa comunhão. Sou eu que preciso estar aqui louvando a Deus com vocês. Irmãos, o que é necessário para ser membro da igreja? Você precisa ter convicção da sua fé. Você precisa ter convicção da sua salvação. Você precisa ser batizado nas águas, se identificar publicamente como um discípulo de Jesus Cristo. Se você não se batizou, você tem que se batizar. Isso é muito importante para a sua caminhada. Você precisa ser um participante regular da igreja, com frequência. E, se possível, dando satisfação quando você não vier. Não é que eu quero saber que você foi para o shopping, não, meu irmão. Mas se você assim, se ausentou 2 semanas, se ausentou porque está doente, o pastor não sabe, ninguém está orando por você. É bom você falar, poxa, pastor, hoje não pude, fui para a casa dos parentes e tal. Não é porque eu quero satisfação da sua vida, não. Mas é porque nós estamos juntos aqui. Tem que ter um modo de vida condizente, porque eu não posso chegar lá na padaria e o pessoal falar, vem cá, aquela pessoa é da tua igreja? Rapaz, ele saiu daqui, estava espancando a mulher, não sei o que, irmão. Isso não pode acontecer. Concorda? Então, para participar da igreja, tem que ter uma maneira de viver condizente com o evangelho. Tem que aprender aquilo que a igreja prega, a doutrina bíblica, e andar de acordo com essa doutrina. Tem que se submeter à liderança da igreja. Tem que ser um colaborador, participar financeiramente, participar com os seus dons, participar com as suas habilidades. Tem que participar. Isso é que é ser membro de igreja. E quando nós somos crentes de verdade, nós sentimos falta da nossa igreja. Como é que a gente vai desprezar aquilo que Cristo ama e deu a vida? Como é que a gente vai desprezar aquilo que Cristo ama? Aquilo que Ele estabeleceu para vencer as portas do inferno? A igreja precisa ser a nossa paixão, irmãos. Se você está saindo de casa desanimado, desmotivado, achando que não vale a pena, olha, eu espero que isso seja só um momento na sua vida, uma crise de fé, um momento difícil, talvez fisicamente, mas que em nome de Jesus você recupere a alegria de estar no corpo de Cristo, a alegria de estar na igreja. Seu coração tem que arder em estar nesse lugar. Um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que estar nas tendas da perversidade. Mas nas horas difíceis tem pessoas que se afastam mais da igreja, e aí elas vão mergulhando cada vez mais no pecado, e aí elas vão dando desculpas para si mesmas. Por que não estão indo? E elas colocam o problema em todo mundo. O problema está na igreja, o problema está no irmãozinho, não sei o quê. O problema é ela. Ela é o problema. E Satanás está usando isso para te afastar de Jesus. Esse barco aqui, de vez em quando, ele funciona mais ou menos. Mas, meu irmão, é melhor estar dentro do barco do que pular do barco. Porque você vai se afogar. Vai por mim, você vai se afogar se você pular do barco. É melhor estar nesse barco aqui com as dificuldades que ele tem do que você se jogar no mar e tentar nadar sozinho contra a correnteza. Vai afundar. Amém, irmãos? É um privilégio fazer parte da igreja. É um privilégio servir. Mas quando a gente vive uma vida só para nós mesmos, a gente não consegue entender o significado de estar na igreja, ser membro, participar e servir. É uma cultura mundana, é uma ótica carnal, mas isso não tem nada a ver com ser discípulo.
Meu irmão, se nós estivéssemos vivendo a cultura do reino de Deus com maior intensidade, essa igreja não tinha cadeira vazia, irmãos. A gente precisa enxergar o quanto é fundamental a gente ter essa perspectiva de reino de Deus na nossa vida. A gente vê, às vezes, cantores, influenciadores, jogador de futebol, aparece na mídia, fala que é de Jesus, aí depois se junta com uma mulher, se junta com outra, tem filho com uma, faz sexo com a outra, se envolve em escândalo, vício, carnaval, bebedeira, aí depois coloca uma faixa na cabeça 100% Jesus. Ô, irmãos, isso não é ser discípulo de Cristo. Amém? Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, é bem fácil de entender a parábola dos talentos. O Senhor se ausentou, foi para a glória, um dia Ele voltará para o ajuste de contas, para buscar a sua igreja. Ele nos dá talentos, Ele nos dá a oportunidade de estar na igreja, de ser uma bênção para as pessoas aqui, para as pessoas lá fora, e um dia nós seremos cobrados daquilo que nós recebemos de Deus. A quem muito for dado, muito será cobrado. O que ganhou 5, ele saiu imediatamente a negociar. Ele entendeu a urgência de expandir o reino, de expandir aquilo que o seu dono tinha compartilhado. Nós precisamos entender a urgência de expandir a igreja, de aumentar, de convidar pessoas, de ser bênção nesse lugar. A gente não pode colocar o nosso talento no buraco, irmãos. Nós temos uma missão. Mas se você for preguiçoso em relação a ela, você vai ser considerado um servo inútil. Se você for um servo bom e fiel, alguém que fez alguma coisa com esse privilégio que Deus te deu de participar da igreja, você vai participar da alegria do Senhor. Amém? Quando Ele voltar. Agora, se você enterrar tudo isso que você tem recebido de Deus, você vai ser considerado um servo inútil, preguiçoso, e que vai ser lançado fora. Você consegue entender isso, irmão? A palavra servo vem do grego doulos, que significa escravo. Nós fomos comprados por um precioso sangue, irmãos. E agora nós somos chamados a servir, a ser escravo. O escravo não tem escolha. Ele tem que servir.
Eu tenho que servir ao meu Senhor, eu não tenho escolha. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Nós precisamos nos identificar com o servir. Os apóstolos, nas suas cartas, eles falavam: Paulo, servo de Cristo; Pedro, servo de Cristo; Tiago, servo do Senhor; Judas, servo do Senhor. Eles se colocaram como servos. É isso que nós somos. Hoje em dia está muito em voga usar o termo voluntário para aqueles que servem na igreja. Eu não vou entrar em discussão sobre o detalhe da palavra em si, porque eu creio que o que importa é o coração. Se a pessoa está lá e chamam de voluntário, mas o coração dela está em servir a Deus, amém. Mas esse termo pode gerar algumas dúvidas na cabeça das pessoas. Voluntário é alguém que faz quando quer, é alguém que faz se quiser, é alguém que congrega ou não. Voluntário serve quando tem vontade, serve para agradar as pessoas, procura tirar alguma vantagem daquele serviço que está fazendo, gosta de receber elogio, não abre mão dos seus direitos, quer tentar uma carreira na fé. O voluntário é isso. O servo é alguém que sabe que sobre ele pesa uma obrigação de agradar o Senhor da sua vida, e ele está disposto a sacrificar as suas paixões, ele não vai ficar impondo condições, ele não vai ficar exigindo recompensa, tapinha nas costas, ele vai servir. É essa mentalidade que nós precisamos ter, a mentalidade de servirmos uns aos outros. Amém, irmãos? Para a gente concluir, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão, o quê? Servindo. Amém, irmãos? Faça tudo de todo o coração. O que vocês fizerem, façam como para o Senhor, não para agradar pessoas. Não faz porque você tem que me agradar, não. Não, eu tenho que agradar o pastor, ele vai ver que eu fui, ele vai ver que eu cantei, ele vai ver que eu cumpri a escala, ele vai ficar feliz. Poxa, meu irmão, está perdendo tempo. Eu não tenho recompensa para te dar, não. Faça para o Senhor de todo o seu coração. Amém? Venha para a igreja com essa mentalidade. Tenha a mentalidade de participar, de pertencer, de servir de todo o meu coração, porque eu estou servindo a Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.